Um dos planetas cuja constituição mais me impressionava quando raramente me entretinha com essas questões na Terra era Saturno. Imaginando como seriam prodigiosos os fenômenos da luz em sua superfície, em virtude de seu anel e numerosos satélites. Revelando essas preocupações ao espírito benévolo que me acompanhava com carinhosa proteção, me concedeu o seu valioso auxílio para que eu pudesse excursionar aquele orbe distante. Bastou que fixássemos em nossa mente semelhante desejo para que me visse ao lado de um boníssimo companheiro, envolto em atmosfera diferente da que me era habitual nas adjacências da Terra. Vi-me, então, numa superfície diferente, onde parecia pisar sobre um amontoado de massas mais ou menos parecidas ao gelo, sentindo-me envolvida numa temperatura singular. Avistei muito distante, como um novelo de luz levemente azulada, o Sol. Todavia, só pude saber que se tratava desse astro porque me disse o esclarecido mentor e devotado guia, tal era a diferença que eu constatava. A luz se espalhava por todas as coisas, mas ao seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade, arrancando do cenário majestoso que eu presenciava tonalidades de um rosa pálido e de um azul indefinível. Vi, depois, várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances ao reflexo da luz solar. Uma vegetação estranha forrava o solo branco, às vezes brilhante. A clorofila, porém, que se conhece no planeta Terra, devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramagens eram azuladas. Contudo, as espécies de flores que eu tinha sob as vistas eram de coloridos variados, apresentando as mais singulares tonalidades quando refletiam a luz circunstante. Flores extraordinárias pela sua originalidade e perfume ornamentavam todo o ambiente. Contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores que tomei por variadas nuvens e, ao mesmo tempo, notei que seres estranhos evolucionavam nos ares, em graciosos movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Nada tinha em comum com os tipos da humanidade terrena, me figuravam extraordinariamente feios com a sua organização animalesca, com suas membranas à maneira de asas tão estranhas para mim, as quais lhe facultavam o poder de volitar à vontade. Ante a minha atitude de assombro, solicitamente o guia explicou. Vês, filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas e as estações duram mais de 7 anos consecutivos, segundo a contagem do tempo no planeta Terra. Aqui, a situação climatérica é, acima de tudo, benéfica em razão do equilíbrio da inclinação da órbita, proporcionando aos habitantes deste venturoso orbe elementos de duradoura saúde. O Sol aqui apresenta novos aspectos, porquanto sua luz, em combinação com os elementos atmosféricos, caracteriza-se por composições que desconheces. E essa claridade eterna e suave que te provoca admiração é conservada em suas vibrações pelos numerosos satélites que a refletem, multiplicando os raios luminosos e caloríficos. Aqui ainda existe o Colégio Sacratíssimo da Família, que se reúne sob os imperativos das afinidades naturais. Chegados a certa idade, os habitantes de Saturno ouvem os espíritos, seus irmãos de outras esferas do sistema, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Conhecem todas as combinações fluídicas requeridas ao seu bem-estar e a eletricidade e a mecânica não têm para eles segredos, sabendo utilizar-lhes as forças com plena consciência das suas possibilidades.
também estão a par do que ocorre nos outros mundos e todo habitante de Saturno pode calcular com precisão matemática, de um momento para outro, a posição dos satélites dos outros planetas, respondendo com acerto qualquer pergunta nesse sentido. Conhecem a história e os fenômenos dos globos comentados que lhes são familiares e sabem medir a paralaxe das estrelas mais próximas, conservando uma vasta ciência das coisas do céu. Entre eles, a justiça e a verdade não são um mito, e há muito a ciência está reunida à fé. Não amontoam as riquezas que resplendem no solo em que pisam, no qual se conservam matérias preciosíssimas, as quais somente são retiradas para a ornamentação dos seus lares ou dos templos da sabedoria, onde se verificam prodigiosas manifestações da onipotência divina. A simplificação da existência por meio das aplicações do seu extraordinário engenho e de suas nobilíssimas concepções acerca das finalidades da vida, abrandam as fadigas e os trabalhos que aqui não precisam ser intensos. Podem se dedicar com mais devoção ao que diz respeito à espiritualidade, conservando-se acima da ciência terrena nos problemas referentes à medicina. As moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas e sagradas instituições que recebem os que se avizinham da transição que denominais morte na Terra. Para eles, a morte não existe, porque estão cientes de tudo o que ocorre ao espírito liberto. Não são, contudo, seres perfeitos, como talvez presumas. São ainda falíveis, mas o que te procuro demonstrar é a sua incontestável superioridade sobre a terra. Vendo grandes nuvens multicores que esvoaçavam no firmamento, expressei minha admiração ao companheiro zeloso que me esclareceu. Não são nuvens o que contemplas, são aparelhos gigantescos onde os saturninos se reúnem para estudos maravilhosos. Em cada um deles se agrupa uma assembleia de espíritos sedentos de sabedoria. A música, a poesia e todas as artes lhes merecem especial carinho, porquanto um único objetivo os irmanas num mesmo ideal, a grandeza intelectual. Nas paragens da erraticidade, nem todos os lugares são estâncias de repouso, de aprendizagem ou bem-estar. Há regiões obscuras, atopetadas de amargores, formadas pelas consciências poluídas que os povoam. Agoniante é a situação das almas sofredoras que a esses ambientes se destinam, porque viverão com o fruto amargo das sementes que espalharam nos dias de sua vida temporária. Nesse instante, reparei que o dia se findava no hemisfério em que nos achávamos, desaparecendo o globo azulado e longínquo do sol nos horizontes desse mundo prodigioso. Seu brilho esmaecia, e quando o reflexo azul do céu se observava em todas as coisas, um cenário esplendoroso e inenarrável revelou-se ao meu olhar atônito. Nas imensidades do éter, acendeu-se o lampadário maravilhoso. Parecia que uma auréola de chamas lindamente coloridas coroava esse orbe encantado em meio às luas fulgurantes que me pareciam vitórias régias, resplandecendo num mar de suavíssimas claridades. Nos locomovemos em determinada direção e qual não foi o meu espanto ao deparar com grande massa de substância fluídica, um pouco semelhante à água levemente rosada, esclarecendo meu prezado mentor tratar-se dos mares saturninos, enquanto apreciava as fontes encantadas e os lagos róseos como se fossem encravados em geleiras alvíssimas. Observei então um quadro indescritível. Bem no cume de um monte, que parecia de neve, certo palácio de colunas preciosas e energia de um tapete de flores. Resplandeciam os anéis luminosos no firmamento e grande multidão ali se reunia em atitude de recolhimento e prece. Vi, então, elevar-se aos céus constelados uma onda de luminosidades feéricas e de amplidão azul,
onde evolucionavam os lindos satélites desse orbe de sabedoria e ventura. Um jorro de sol desceu sobre aqueles seres silenciosos e recolhidos. Era a correspondência visível entre dois planos. Nesse instante, porém, o desvelado mentor me arrancou do êxtase em que me achava. Saí então daquela atmosfera densa, mas cheia de encantamentos e de maravilhas, levando comigo a visão eterna daquele celeste orbe de harmonia e beleza que se afigurou ao meu espírito acanhado e imperfeito como prodigiosa estância de perfeições do universo. Tive ensejo de visitar alguns desses núcleos de prantos incontáveis e amaríssimos, e neles encontrei alguns dos meus antigos conhecidos na terra. Quão dolorosos são os dias que ali pesadamente transcorrem. É ainda as impressões arraigadas do corpo físico que se devem esses agrupamentos, onde pululam padeceres de toda espécie, mas que existe sob as determinações de uma lei natural, reguladora dos problemas das compensações. O pensamento é tudo. Um espírito pode beneficiar-se com o que lhe provém do exterior, mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. O pensamento é tudo. Todas as construções terrenas, todos os portentos que aí atestam o progresso são obras do ideal. Nações, cidades, leis são as exteriorizações dos pensamentos. Também eles são a fonte causal das manifestações do espírito em outros planos, onde todas as formas, muitíssimo diferenciadas embora, atestam o ascendente da alma, sua inteligência e seu poder. Texto extraído do livro Cartas de uma Morta, da psicografia de Chico Xavier. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Pergunte, comente e deixe sugestões. Gratidão.